eu vou ensinar como dar nome aos compostos orgânicos. Primeiro, eu vejo quantos carbonos ele tem na cadeia principal. Depois, o tipo de ligação que está presente ali. E depois, a função que ali se encontra. Quando eu tiver um carbono na cadeia principal, eu vou chamar de met. Quando eu tiver 2, eu vou chamar de et. Quando eu tiver 3, prop. Quando eu tiver 4, but. Quando eu tiver 5, pent. Quando eu tiver 6, ex. Quando eu tiver 7, ept. Quando eu tiver 8, oct. Quando eu tiver 9, nom. E quando eu tiver 10, dec. Vamos partir para os tipos de ligações. Quando eu tiver uma ligação simples, vai se chamar an. Quando eu tiver uma dupla, vai se chamar en. E quando eu tiver uma tripla, eu vou chamar de in. Olha que legal! Os carbonos fazem parte da cadeia carbônica. Podem ser classificados de acordo com a quantidade de ligações que fazem com outros carbonos. Assim, o carbono primário vai fazer no máximo uma ligação com o carbono. O carbono secundário faz 2 ligações com carbonos. Agora o terciário vai fazer 3 ligações. E o quaternário vai fazer 4 ligações, ou seja, todas as suas ligações vão ser ligadas a carbonos. Agora vamos falar das fórmulas moleculares. A fórmula molecular vai indicar somente o número de cada elemento em uma molécula de substância. Por exemplo, C3H6. Sabe então que ela possui 3 átomos de carbonos e 6 átomos de hidrogênio. E eu tenho um exemplo de estrutura plana. Ou seja, eu pego a minha molécula e represento ela de uma forma plana. Então aqui eu tenho C2H6, 2 moléculas de carbonos e 6 moléculas de hidrogênio. É como se eu abrisse minha molécula. Nesse caso, a gente representou aqui um éster, um éter. E então, o que acontece? Você pode ver que aqui, ó, em cada pontinho, assim dizer, tem um carbono. No caso aqui, ao encontrar esses dois, deveria ter um carbono. Mas quando eu represento um elemento diferente de um carbono, que aqui no caso é um oxigênio, eu coloco ele. Quando não tiver for carbono, então ele ia ficar assim. Veja. Então o carbono aqui substituiu esse O aqui, então eu fechei. Eu falei aqui um pouco anteriormente sobre as cadeias abertas. Agora eu vou falar sobre as cadeias fechadas. Então assim, as cadeias fechadas são também chamadas de cadeias cíclicas. Apresentam seus átomos ligados entre si, formando um ciclo, uma figura geométrica, um anel. Podem ser classificadas quanto à presença de um anel aromático ou não. E a quantidade de anéis vai também interferir no seu nome, né? Então, a cíclica ou aromática são cadeias fechadas que não possuem um anel benzeno. Então ela vai formar, por exemplo, um quadrado, um triângulo e assim vai, mas não vai ter um anel, um benzeno. Aromática são cadeias fechadas que possuem um anel aromático, ou anel benzênico, né? Possuem ressonância entre seus elétrons. Essas cadeias, em geral, têm 6 átomos de carbono que alternam ligações duplas e ligações simples. As cadeias aromáticas podem ser classificadas de acordo com o número de anéis, como eu falei, aromáticos. Mononuclear é quando possui apenas um núcleo, um anel aromático. Polinear, quando possui vários anéis aromáticos. Os aromáticos polinucleares podem ser classificados em polinucleares isolados, quando os anéis não possuem átomos de carbono em comum, ou polinucleares condensado. Polinucleares condensado, quando os anéis possuem átomos de carbono em comum. Bom, vou falar um pouquinho sobre a classificação das cadeias carbônicas. Ela pode ser aberta, onde tem 2 ou mais extremidades. Ela pode ser fechada, quando não tem nenhuma extremidade. Ela pode ser normal, quando ela é composta por carbonos secundários e terciários, ou ramificada, quando tem 3 ou mais extremidades. Ela também pode ser heterogênea, quando tem um heteroátomo na sua cadeia principal. Ou ela também pode ser homogênea, quando a sua cadeia principal é constituída apenas de carbonos. Ela também pode ser insaturada, quando as ligações entre os carbonos são simples, duplas ou triplas. Ou ela também pode ser saturada, quando só são simples. Também temos a classificação por número de carbonos. Um carbono, falamos met, 2 et, 3 prop, 4 but, 5 pent, 6 ex, 7 hepta, 8 octa, 9 non e 10 dec. Também existem os alcanos, alcenos e alcadianos. Alcanos é aquela cadeia em que só tem ligação simples. A gente adiciona o an. Alcenos é quando tem uma ligação dupla. A gente adiciona o en. Alcinos é quando tem uma ligação tripla. A gente adiciona o in. E alcadianos
é aquela que tem duas ligações duplas. A gente adiciona o dien. Oi! Hoje eu tô aqui para falar sobre as funções oxigenadas e as nitrogenadas. Bom, a nossa primeira função oxigenada é o álcool. Ele é uma hidroxila que é ligado a uma cadeia carbônica, né, orgânica, e ele pode ser primário, secundário ou terciário. O primário ele é ligado a um carbono, o secundário é ligado a 2 e o terciário é ligado a 3 carbonos. E os principais álcools são o etanol, que ele é utilizado em bebidas alcoólicas e combustível, e o metanol, que ele é utilizado como solvente. Aqui eu peguei um exemplo. Esse aqui é o propan-1-ol. Aqui a gente pode ver a cadeia principal, que é formada por 3 carbonos, por isso o prop, prefixo prop. Aqui a gente pode ver a hidroxila. E para representar um álcool, a gente tem que colocar sempre a posição que ele tá, que nesse caso aqui é no primeiro carbono. A gente começa a contar daqui, né? 1, 2, 3. E também, para representar que é um álcool, a gente coloca o ol no final. Bom, além do álcool, a gente também tem algumas funções oxigenadas que tem uma hidroxila, que é o OH. E entre essas nós temos o fenol, que é uma hidroxila ligada a um benzeno, né, um anel aromático. Nesse caso aqui vai ficar benzenol. Para representar a hidroxila, a gente coloca o ol no final. E aqui tem o etenol. O etenol, ele é uma hidroxila ligada a um carbono em ligação dupla. Por isso que a gente sempre vai colocar o en aqui. E o ol, com certeza, para dizer que é um etenol, que tem uma hidroxila. Nossa próxima função oxigenada é o aldeído. Ele é encontrado no nosso dia a dia em medicamentos, perfumes, desinfetantes e etc. E ele é composto por uma carbonila no final da estrutura molecular. Eu trouxe um exemplo aqui. Essa aqui é uma cadeia, certo? Orgânica. E aqui a gente tem uma dupla O. Os aldeídos são formados por dupla O só no final da cadeia. E como eles são formados só no final, a gente não precisa colocar a posição no nome. Então aqui fica propanal. Prop, porque são 3 carbonos. E quando tem uma função, seja oxigenada ou nitrogenada, a gente sempre começa a contar a partir dela. Então aqui seria o primeiro, o segundo e o terceiro carbono da estrutura molecular. A nossa próxima função oxigenada é a cetona. Cetona, não acetona. E ela também é formada por uma C dupla O na cadeia, só que ela não é no final, ao contrário do aldeído. Ela sim é no meio entre 2 carbonos. Aqui é um exemplo. Aqui, como ela não é no final, a gente tem que colocar a posição dela, assim como o álcool. Então, como ela no meio, pode ser contada daqui para cá ou daqui para cá, tanto faz. Então, como ela tá no segundo carbono aqui, seria 2. Como são 3 carbonos na cadeia, é prop. Como só tem ligações simples, é an. E aqui, como tem uma cetona, né, no meio fica ona. Sempre quando é uma cetona, a gente coloca a ona no final. Como o aldeído, a gente coloca al no final e o álcool, ol no final também. E essa aqui é uma acetona. A nossa próxima função oxigenada é o ácido carboxílico, que, como o próprio nome já diz, vem de uma carboxila. A carboxila ela é uma dupla O ligada a um carbono, que também é ligado a uma hidroxila, que é o OH. Então, sempre vai ter 2 oxigênios e um hidrogênio a mais na fórmula, por causa desse ácido carboxílico. E ele está presente no nosso dia a dia no vinagre, na transpiração, nas frutas também. E aqui eu peguei um outro exemplo. Um ácido carboxílico ele sempre vai ser representado assim, com a dupla O aqui e a hidroxila aqui. E ele é sempre no final, assim como o aldeído, então não precisa colocar a ordem. Ele sempre vai começar com um ácido e o orco no final do nome. Tá aqui, ó. E como aqui tem 4, 1, 2, 3, 4, é but aqui. Como só tem ligações simples, é o an. E a gente completa com o resto da função, né? Que é o ácido e o orco no final. É isso aí. Bom,
A próxima função oxigenada é o éter. Ele é formado por um heteroátomo de oxigênio, né? Ele fica no meio da cadeia. Não exatamente no meio, porque ele pode ser assimétrico ou simétrico, ou seja, ele pode ter radicais diferentes ou radicais iguais. E os éteres, eles também têm um cheiro muito forte e eles são usados como solventes. Aqui eu peguei um exemplo. Esse aqui é um éter, tem um heteroátomo aqui, ó, de oxigênio. E a gente pode ver que ele é simétrico, porque ele tem dois radicais iguais nos dois lados. Ele divide a cadeia. E para fazer o nome, a nomenclatura dele, a gente também vai dividir ele no meio. Então aqui tem um radical metil e aqui também tem um metil. E aí, então a gente vai pegar um desses radicais. Como eles são iguais, não precisa escolher um ou outro, pode ser qualquer um. E a gente vai colocar um met, porque é um só, e o oxi. Depois tratar o outro como se fosse um hidrocarboneto. Então, como só tem um carbono aqui é met, ligação simples é o an, e como é hidrocarboneto é um o aqui no final. Se fosse uma estrutura molecular assimétrica, por exemplo, e eu tivesse dois carbonos aqui, com o número certo de hidrogênios, eu pegaria o menor deles, a menor cadeia. Aqui, como seria um 2 e aqui 1, eu vou pegar o que tem 1 e vou colocar primeiro. Vou pegar sempre o radical menor, vou colocar o met. E aqui eu vou colocar o et. Aqui seria o et, se tivesse 2 aqui. Ia ficar metoxietano, certo? Nossa próxima função oxigenada é bem parecida com o éter, mas na verdade é bem diferente, não só na nomenclatura, mas como na forma de se montar uma cadeia. E ela é composta por um heteroátomo, um oxigênio também, mas logo em seguida tem uma C dupla O. E olha só, aqui tem o exemplo de uma cadeia, o nosso heteroátomo aqui e a C dupla O, é isso que vai caracterizar o nosso éster. E para a gente fazer a nomenclatura dessa função oxigenada, a gente vai reparar no seguinte. Aqui, o heteroátomo, a gente vai dividir a cadeia, por isso que tem as barrinhas aqui. Não é isso que a gente precisa colocar no oficial, é só por fins didáticos, digamos assim. Mas aqui, ó, dividindo aqui, nós temos dois carbonos. E como são dois, a gente vai colocar et. Como são só ligações duplas, a gente coloca etan. E para caracterizar essa função oxigenada, a gente vai colocar no final desse primeiro nominho aqui, a gente vai colocar ato. Então, vai ficar etanoato, depois a gente coloca o D, e depois a gente coloca esse resto aqui. Eu comecei por esse lado aqui, porque tem a nossa C dupla O. Então, se tivesse a C dupla O aqui, ó, eu também ia começar por esse aqui, ok? Mas, enfim... Aqui são 3 carbonos, então vai ser prop. E a gente vai ter que colocar como se fosse um radical. Então, aqui vai ser propila. Vai ser propila. Então, é etanoato de propila. E os ésteres, eles são muito utilizados na indústria para fazer aqueles sabores artificiais de balas, de doces e bolos e etc. Aqueles sabores de uva, maçã e etc. Agora eu vou começar a falar para vocês sobre as funções nitrogenadas. E as funções nitrogenadas, elas vêm da NH3. NH3 porque o nitrogênio, ele faz 3 ligações. Então, aqui, ó. Ele vai fazer 3 ligações. E ele pode estar ligado a 1, 2 ou 3 carbonos, porque ele faz essas 3 ligações. Então, se estiver ligado a um carbono, será NH2, se estiver ligado a 1, será NH, e se estiver ligado a 3 carbonos, será N somente. E é por essas que a gente vai ver as funções nitrogenadas, que são as aminas, as amidas, os nitrocompostos e as nitrilas, ok? Bom, primeiramente eu vou falar sobre as aminas. As aminas, elas são formadas numa estrutura molecular quando tem um N, H2, geralmente, ou um NH, e elas são representadas assim. Por exemplo, aqui tá uma cadeia, uma estrutura molecular. Nesse caso,
Como são 3 carbonos, aqui a gente coloca o prop. Como são ligações simples, é o propan. E como tem uma amina aqui no final, a gente vai colocar uma amina no final também. Então, vai ser propanamina. Aqui a gente também pode ter um radical aqui. E a gente sempre vai começar a contar primeiro pela função. Então, aqui seria o 1, 2, o 3 e o 4. Só que a gente começa a escrever pela ramificação primeiro. Então, como o metil tá no 1, 2, 3, a gente vai colocar 3 metil. E como é uma cadeia de 1, 2, 3, 4, a gente vai colocar o but, ligações simples, an. Então, seria 3 metil, butan e a amina no final, por causa dessa amina que a gente encontrou aqui. A gente também pode ver as aminas representadas dessa forma aqui. Olha só. Aqui tem uma cadeia. A gente pode dividir a amina, a cadeia que tem a amina em 2, assim como a gente fez no éter e no éster também. Então, aqui, ó, tem um metil e aqui tem um isopropil. Então, eu posso colocar N isopropil e N metil e no final amina, assim como eu posso colocar também. Bom, a nossa primeira função nitrogenadas é a amina. A amina, ela é ligada diretamente na estrutura molecular. Aqui tem um exemplo. Aqui, ó, é uma cadeia carbônica de 1, 2, 3 carbonos. Por isso a gente vai colocar o propan, porque além de ser 3 carbonos, são ligações simples. E aqui, como a gente tem uma amina, porque é um NH2 aqui, a gente vai colocar a amina no final. Então, vai ficar propanamina. Aqui embaixo, a gente tem uma cadeia carbônica ramificada, aqui, ó. E como a gente tem essa ramificação, a gente vai contar primeiro pela função aqui, então seria o carbono 1, 2, 3, 4. Só que a gente vai começar a escrever ela pela ramificação. Então, seria 1, 2, 3, metil, porque aqui tem um metil. Aí a gente tem 1, 2, 3, 4 carbonos. E a gente vai colocar butan aqui. E como tem uma amina aqui, a gente vai colocar butanamina, ok? Eu peguei mais alguns exemplos aqui de formas que a gente pode representar uma função nitrogenada da amina. E aqui a gente tem uma amina aqui, ó, secundária, porque é ligada em 2 carbonos. Tem um hidrogênio só. E aqui, ó, a gente pode dividir, que nem nos ésteres e no éter, a gente pode dividir o heteroátomo aqui na cadeia. Então, aqui vai ficar um metil e aqui um isopropil. Por isso que a gente pode colocar N isopropil e N metil. E no final, para representar que tem uma amina. Aqui a gente tem 3 metil aqui. Metil. São 3 aqui que a gente tem. Por isso, a gente também pode colocar trimetil, porque são 3 metil, amina, ok? Bom, a nossa próxima função nitrogenada é a amida. A amida, diferente da amina, ela é composta por nitrogênio, o H também, que faz parte, né? E uma C dupla O logo em seguida. Por isso que ela é diferente da amina. E aqui eu trouxe alguns exemplos, ó, de como ela pode ser representada. Aqui, ó, primeiro a gente tem uma cadeia com 3 carbonos. Aqui tem uma C dupla O e aqui NH2 para mostrar a amida, né? Isso aqui tudo é uma amida. E a gente pode colocar um nome como propanamida, porque são 3 carbonos de ligações simples entre si. E aqui tem uma amida no final, então fica propanamida. E aqui a gente também pode representar dessa forma, porque assim como no éter e no éster, tem um heteroátomo e a gente pode dividir a cadeia a partir desse heteroátomo. Então, aqui a gente vê que tem um etil, um metil, e como a C dupla O tá aqui, essa vai ser a nossa cadeia carbônica. Então, vai ser aqui uma etanamida, ok? Bom, a nossa próxima função nitrogenada é o nitrocomposto. Diferente da amina e da amida, o nitrocomposto é formado por NO2. E aqui tem algumas formas de representar. O NO2 está aqui e a gente tem que colocar sempre a posição em que ele está.
Então aqui tem 1, 2, 3, 4 carbonos, a gente vai colocar but depois. E como a função tá aqui, a gente vai começar a contar daqui, desse lado, então vai ser 1, 2, 3, 4. Aqui, como ele tá no 1, a gente vai colocar 1, o nitro para representar o nitro composto, e vai tratar o resto como hidrocarboneto, então vai ser o butano, porque são 4 carbonos, são ligações simples e é um hidrocarboneto, beleza? E aqui embaixo a gente também tem uma representação de um nitro composto em um anel aromático. E aqui, como é um benzeno, a gente pode colocar nitrobenzeno para representar o nitro aqui, ok? É isso aí. Nossa próxima função nitrogenada é a nitrila. A nitrila, ela é formada por um nitrogênio com 3 ligações. Antes eu tinha falado que o nitrogênio ele faz 3 ligações, por isso que a amina e a amida ela vem do NH3, né, que é amônia, porque ele faz 3 ligações. E a nitrila é um nitrogênio fazendo tripla ligação, né? Tem uma insaturação ali na cadeia de 3 ligações com o nitrogênio e pode ser representado dessas duas formas. Ó, esse aqui é o butano-nitrila, né? Porque são 1, 2, 3, 4 carbonos e aqui no final a gente tem a nossa nitrila e o butano-nitrila são esses dois aqui, eles podem ser representados dessa forma aqui, porque aqui ó, a gente vê que tem 3 ligações, certo? E aqui não tem nenhum H. Assim, eu posso saber que aqui também tem 3 ligações, mas elas não estão aparecendo. Isso pode aparecer com uma pegadinha nos vestibulares, né? Só que a gente tem a obrigação de saber que aqui é uma nitrila porque não tem nenhum H aqui. Então, eu sei que essa ligação aqui é tripla, que é um nitrogênio com um carbono, ok? É isso aí. Acabamos as nossas funções nitrogenadas e oxigenadas. Bom, agora a gente vai fazer um experimento que é da tinta invisível feita de amido de milho e tintura de iodo, para a gente fazer uma cartinha de amor. Bom, para realizar esse experimento eu peguei 2 copos d'água e 2 colheres de farinha de trigo. O ideal seria amido de milho, mas não tem problema, dá para substituir por farinha de trigo, dá na mesma. Depois eu fui lá e coloquei no fogo e fiquei misturando até dar uma mistura transparente. Enquanto eu misturava no fogo, eu fui lá e peguei uma sacola de papel marrom. Pode ser também papel de pastel, pode ser sacola de supermercado de papel marrom, pode ser papelão, qualquer coisa assim desse material. E recortei um pedaço para formar a minha cartinha. Então, depois que a mistura ficou pronta, eu fui e peguei um cotonete e comecei a passar na mistura e escrever minha cartinha. Depois que eu escrevi a minha cartinha com a mistura de farinha de trigo e água, eu deixei secando a minha cartinha no varal e depois de 1 hora mais ou menos eu fui lá e peguei ela. Depois eu peguei um copo, coloquei meio dedo de água, mais ou menos, e coloquei umas 20, 30 gotinhas de iodo. Eu peguei o pincel, fui molhando nessa mistura de água e iodo e fui revelando a minha cartinha. Dá pra ver que o iodo ele vai revelando certinho onde que eu escrevi com a mistura de farinha de trigo e água. Isso acontece porque o iodo ele vai revelando certinho o amido que está presente na farinha de trigo. Bom, uma coisa que eu queria acrescentar é que esse experimento não ia dar certo se a gente usasse papel branco, tipo sulfite. Ele não ia dar certo porque ele também tem amido. Então, se eu colocasse o iodo aqui, ó, ele também ia ficar azul. Dá pra vendo? Ó. Então, não ia adiantar eu escrever nada com amido, se aqui ele ia ficar azul também, não ia aparecer nada. Bom, para entender o que acontece nesse experimento, primeiro a gente precisa saber que os polissacarídeos são moléculas pesadas e que são formadas por monossacarídeos. Entre os principais polissacarídeos estão o glicogênio, a celulose e o amido. O amido ele é formado pela amilose e a amilopectina. As moléculas pesadas como a amilose e a amilopectina
podem sofrer reações de complexação e formar compostos coloridos. Então, quando a amilose e a amilopectina entram em contato com o iodo, acaba gerando uma cor azul intensa.